aí, galerinha, bom dia. Vocês estão bem? Vocês estão com calor? Não esqueçam de se hidratar, porque tá muito quente nessa cidade, né? E não esqueçam de ficar em casa quando possível também, usar máscara, usar álcool gel, todas aquelas coisas que a gente já tá cansado de ouvir, mas que não se tornaram menos importantes. É, Desejo um ótimo dia a todos vocês. Muito obrigada por terem chegado aqui na última aula. Esqueci de colocar o timer da aula, pra gente não perder tempo aqui, não perder o tempo e eu deixar vocês assistindo uma aula de 2 horas. Peraí. Deu certo? Bom, com muita felicidade eu gostaria de dizer que a gente acabou, né? Por hora, a gente acabou todo o nosso momento de análise sintática e a gente vai entrar agora num campo de estudos muito interessante, muito divertido de aprender e de ensinar também, que são figuras de linguagem. Finalmente, a gente vai para um assunto que não é tão técnico, né? Eu acho que vocês já estavam um pouco cansados de ai, regrinhas, ai, meu Deus, tem que analisar tal coisa. Agora a gente vai dar início a uma matéria que ela é muito mais tranquila, ela fala muito com interpretação de texto, né? Mas ela é muito mais divertida e é muito mais fácil de assimilar esse conteúdo, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre a última aula, a Gisilene passou sobre vocativo, sobre aposto. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou alguma dúvida de outras matérias que a gente já tenha passado também, não se esqueçam que a gente está no WhatsApp, que vocês podem contatar a gente quando precisarem, tá bom? E também não esqueçam de deixar o nominho de vocês aqui do lado, junto com a turma, nome completo. E eu vou estar aqui online com vocês, então, se precisarem de alguma coisa, só falar aqui, tá bom? Bom, e dando início à nossa aula, eu gostaria de dizer que essa é a primeira parte. Figuras de linguagem é uma matéria consideravelmente extensa, né? É bem tranquila, mas ela é um pouco extensa, então para não encher vocês de vários nomes de figuras de linguagem para que vocês decorem assim de uma vez, a gente decidiu dividir e a Gisilene vai dar a próxima aula com o restante das figuras de linguagem, tá bom? A gente dá início a nossa matéria de figuras de linguagem entendendo uma coisinha que é um passo atrás. E essa coisinha se chama sentido das palavras. A gente sempre fala, deixa eu até tirar a minha carinha daqui, mas a gente sempre fala que a interpretação de texto ela é essencial para a compreensão de algum texto, de alguma frase, até mesmo da vida da gente, né? E é isso aqui, basicamente, é o que significa o sentido das palavras. A gente tem duas classificações para o sentido das palavras. O primeiro deles é o denotativo. E quando a gente fala do sentido da palavra denotativo, significa o sentido literal daquela palavra. Então, quando a expressão, a palavra é utilizada em sua forma literal. Os domadores prenderam a fera, né? Quando a gente vê esse termo fera, a gente entende que ele está sendo usado da forma denotativa dele. Afinal, essa expressão é utilizada de forma literal. Tem uma fera, tem um animal feroz, né, que está sendo prendido por esses domadores. E aí, quando a gente pensa no sentido conotativo, a gente já trabalha com o sentido figurado das palavras. A gente está trabalhando com o sentido poético dessas palavras. Então, como exemplo, ela vai ficar uma fera quando souber. Quando a gente usa esse adjetivo fera, a gente não está mais se referindo a um animal feroz. A gente está se referindo a um comportamento, né? Que remete sim a um animal feroz, afinal, ela vai ficar muito brava, muito estressada, muito explosiva quando souber, mas a gente está utilizando a palavra fera para fazer essa brincadeirinha, né? Assim como a gente usa também o exemplo, a aluna é fera em matemática. De novo, a gente não está falando que essa aluna é um animal feroz, e sim que ela tem muita facilidade, que ela manda muito bem em matemática, né? Então, é legal vocês sempre lembrarem dessas duas classificações. O sentido denotativo, e aqui um truquezinho para vocês lembrarem é que denotativo tem D de dicionário. O que o dicionário faz? Ele traz o significado literal das palavras, né? O dicionário nada mais é do que a explicação do sentido das palavras. Então, quando a gente pensa no sentido denotativo, a gente está utilizando o sentido literal. Está chovendo lá fora. Está chovendo lá fora. Poxa, é isso. Não tem
não tem nenhuma interpretação mais profunda disso. Está chovendo lá fora. E aí, quando a gente pensa no sentido conotativo, já é algo mais poético, já é algo mais subjetivo, já é algo mais figurado. Então, se eu falo pra você, chuvas de amor caíram no casal apaixonado naquela noite, né? Chuvas de amor. É um sentido figurado, é um sentido poético, né? A mesma coisa de quando a gente usa fera, quando a pessoa vai ficar brava, ou quando a pessoa tá muito estressada, ou quando ela manda muito bem em uma matéria. Belezinha? Tendo isso em mente, a gente vai ver o que são as figuras de linguagem, né? E a figura de linguagem nada mais é do que um recurso que a gente usa na nossa língua para a mensagem ficar mais expressiva, para a mensagem ficar mais poética, para a mensagem ficar mais divertida, para a mensagem que a gente está passando ser mais intensa. Eu vou até descer a minha carinha aqui, que eu reservei esse espacinho para não atrapalhar os slides. Pronto. Né? Então, essa é a função da figura de linguagem. Ela vai expressar coisas que não necessariamente tenham um sentido denotativo, né? E onde elas vivem, né? Onde vivem as figuras de linguagem? As figuras de linguagem, elas podem ser encontradas em absolutamente tudo. E essa frase aqui, a figura de linguagem pode ser encontrada em tudo, já é uma figura de linguagem, né? Afinal, é um exagero. E a gente vai ver nessa aula que quando a gente usa uma figura de linguagem de exagero, quando a gente usa uma expressão de exagero, a gente está fazendo uma hipérbole, né? E o que eu quero trazer para vocês? A figura de linguagem, apesar de ter várias classificações e ter nomes, né, muito complicados às vezes, a gente se depara com catacrese, zeugma, pleonasmo, né, que são nomes que não são comuns. Na teoria, na prática, quer dizer, a gente sabe o que são as figuras de linguagem, porque elas estão presentes nas músicas que a gente ouve, nos poemas que a gente lê, nos livros, na nossa fala, né? Como eu falei aqui, são encontradas em tudo. Com certeza, hoje de manhã vocês estão morrendo de sono, né? Quando você fala morrendo de sono, não significa, né, no sentido denotativo que você está morrendo, mas sim no sentido conotativo, que é uma expressão figurada, que é uma expressão de exagero. E tá aí, né, é aí onde vivem as figuras de linguagem. E o que elas comem? Do que é feito, né, do que se alimentam as figuras de linguagem? Elas são feitas disso, elas são feitas de exageros, elas são feitas de ironias, elas são feitas de imitação de barulhos, né? Então a gente vai ver também ao longo dessa matéria que se você fala para um colega, poxa, eu comprei um despertador novo. E aí o seu amigo pergunta, mas qual é o tipo de som que ele faz quando desperta? E aí você fala, é aqueles bem baratinhos que faz um pipipipi, pipipipi. Quando a gente faz esse pipipipi, a gente está fazendo uma figura de linguagem, que é a reprodução de um som. E a gente vai ver que isso se chama uma onomatopeia, né? A gente também faz humanização de objetos que não têm vida, que não deveriam, na teoria, não precisariam ser humanizados, né? Então, se eu falo pra vocês céu da boca, a gente vai ver isso também aqui na aula. Céu da boca, pé da cadeira, cabeça do lápis, sei lá. Todas essas coisas, elas são humanizações. Então, de novo, as figuras de linguagem na prática já estão na nossa vida, a gente já conhece, a gente já usa, a gente já é super familiarizado com as figuras de linguagem. Hoje, a nossa aula, a gente só vai nomear cada uma e entender como funcionam, quais as diferenças entre elas, tá bom? Então, bora lá para a primeira figura de linguagem, que é uma clássica, né? Todo mundo fala, essa é uma mensagem metafórica, isso é metafórico, não sei o quê. Mas, afinal, o que é uma metáfora, né? E eu tentei em todos as figuras de linguagem que eu vou apresentar para vocês hoje, trazer uma música, porque eu acho que fica muito mais fácil, muito mais simples da gente entender alguma coisa com algo que já esteja presente no nosso cotidiano, como, por exemplo, uma música, né? Então, uma metáfora. Uma metáfora é uma comparação implícita, né? Ou seja, ela não usa termos comparativos. Vai ficar um pouco mais claro de entender o que é uma metáfora quando a gente for para a próxima figura de linguagem, que é a comparação. Mas por hora a gente entende que a metáfora, ela está comparando dois termos, só que não está usando nenhum termo comparativo. O que é um termo comparativo? Como, assim como, tal qual, né? Então, vamos ver aqui a letra da música Ovelha Negra da Rita Lee.
foi quando meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra da família. Quando o pai da autora diz isso, da autora da música diz isso, ele não está querendo dizer, no sentido denotativo, que ela é um animal, né? Que ela é definitivamente uma ovelha. O que ele está tentando dizer aqui no sentido conotativo? Que ela é uma pessoa que tá sendo diferente, né? Que tá divergindo dos caminhos da família, que está sendo a diferentona. É isso que quer dizer. E aí, ele poderia muito bem dizer: você é como uma ovelha negra. Tá vendo? Se eu dissesse você é como uma ovelha, eu tô usando esse termo comparativo como, né? E não, a metáfora, ela é uma afirmação. Você é a ovelha negra da família, né? Então aqui cabe um pouquinho de interpretação. Você é a ovelha negra da família. Bom, o autor ele está se referindo a um sentido denotativo, ele está falando que definitivamente a pessoa a qual ele está se referindo é um animal? Não. Você é a ovelha negra da família. Poxa, então é um sentido conotativo, é um sentido figurado, é um sentido, né, poético, vamos dizer assim. E está fazendo uma comparação, só que não está utilizando um termo comparativo, e sim uma afirmação, né? Isso também fica claro na música Trem-Bala, da Ana Vilela. A vida é trem-bala. A gente poderia muito bem utilizar a vida é como se fosse um trem-bala. A gente é só passageiro prestes a partir. Mas a autora dessa música, ela preferiu utilizar a vida é trem-bala. Ninguém está querendo dizer aqui, no sentido denotativo, que a vida é um automóvel, né? Que a vida é um veículo. Não é isso que a gente está tentando dizer. O que a gente está tentando dizer é que a vida é um trem-bala porque, no seu sentido conotativo, que ela é passageira, que ela é rápida, né? Que ela é inconstante, que a gente tem que aproveitar as oportunidades e toda aquela coisa, né? Só que aí, ao invés de fazer uma comparação explícita, que a gente já vai ver, ela fez uma comparação implícita, né? Ela não usou nenhum termo comparativo, ela não utilizou um como, assim como, né? Ela só fez essa afirmação: a vida é um trem-bala. E aí cabe quem tá lendo, quem tá ouvindo essa música, interpretar, né? Falar: nossa, é verdade, é uma metáfora para a vida, né? Entendem agora por que esse termo é tão utilizado, essa metáfora? Daqui a pouquinho a gente vai fazer um exercício sobre metáfora também para ficar um pouco mais claro, né? Se vocês tiverem alguma dúvida. E para entender como é que isso aqui cai nas perguntas de vestibulinho e tudo mais. Mas então, quando vocês ouvirem, isso é uma metáfora para a vida, isso é uma metáfora para tal coisa, vocês vão saber que é essa comparação, né? Essa comparação feita de forma afirmativa, que não vai utilizar nenhum termo de comparação. Beleza? E aí, a gente finalmente chega na comparação, né? E aí a gente consegue deixar tudo mais claro, a definição de metáfora e de comparação. A gente vê, por exemplo, a música Amor e o Poder da Rosana. Como uma deusa você me mantém. Como uma deusa. Olha só, tá fazendo uma comparação explícita. Tá utilizando um termo comparativo. Como, né? Quando a gente pensa no como os nossos pais da Elis Regina, a gente vê a seguinte utilização: ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, né? Nesses casos, a autora Rosana, ela não tá falando sou uma deusa, você me mantém, né? A Elis Regina não tá falando ainda somos os mesmos, somos nossos pais, né? Elas poderiam fazer isso, e se elas fizessem isso, elas estariam utilizando a figura de linguagem metáfora, mas elas preferiram fazer uma comparação explícita, certo? E essa figura de linguagem, ela se chama comparação, beleza? Então, a metáfora é uma afirmação que não utiliza termos comparativos. Em uma metáfora, você não vai ver um como, um feito, um assim como, beleza? Que são coisas que você vai enxergar na comparação. Como, feito, assim que, né? Que são como esses exemplos que eu trouxe, sabe? Vivemos como os nossos pais. Está comparando a forma com que você leva a sua vida, seu estilo de vida, seus pensamentos.
como uma deusa. Entenderam? Tendo em mente isso, a gente vai para a figura de linguagem antítese. E é muito legal, gente. Eu sei que as figuras de linguagem, elas têm alguns nomes muito aleatórios, né? Vamos dizer assim. As figuras de linguagem, elas têm uns nomes que, às vezes, sim, são muito difíceis de aprender. Não vou nem dizer decorar, mas sim aprender, né? Então, eu vou tentando trazer para você, e elas são muitas, né? Tanto que a gente vai dividir essa aula em duas. Então, eu vou trazendo para vocês algumas lembrancinhas, assim, só para quando vocês estiverem estudando ou fazendo uma prova, que vocês consigam lembrar e assimilar com o significado dessa figura de linguagem, né? Então, por exemplo, a comparação, poxa, a comparação é uma comparação. Então, quando você pensar figura de linguagem comparação, eu vou saber que explicitamente ele está fazendo uma comparação. Se é explicitamente uma comparação, vai utilizar esses termos comparativos, certo? Antítese. A antítese é o que esse nome remete a gente? Anti, contrário, né? Se eu sou não sei, gente. Se eu sou anti alguma coisa, né? Anti-violência. Vamos colocar assim. Eu sou contra a violência. Se eu penso na antítese, a antítese traz uma ideia de contrário, certo? E é essa a explicação da figura de linguagem antítese. Ela traz essa oposição lógica, e a gente já vai entender porque eu tô falando uma oposição lógica, de ideias. Ela traz o antônimo, né? Essa oposição. Então, vamos ver aqui o exemplo do Racionais. Negro drama entre o sucesso e a lama, né? Aqui traz uma oposição lógica de ideias, né? São dois locais distintos. Então, a gente tem o sucesso, né? Que é um poder aquisitivo alto, e a lama, que é um poder baixo, vamos dizer assim. Entendem? Então, a antítese traz isso, essa ideia de anti, de contrário, né? O yin yang da figura de linguagem. Quando o Cazuza fala pro Dia Nascer Feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir, né? O oposto de dormir é acordar, certo? O oposto de rico é pobre. O oposto de feliz é triste. Então, quando a gente se depara com esse tipo de contraposição de ideias, essa contraposição lógica, né? De novo, não sei, dia ensolarado, dia chuvoso, quente, frio, né? Quando a gente faz quando a gente utiliza esses antônimos, e antônimo, lembrando que é o oposto de sinônimo. Sinônimo é quando a gente utiliza palavras similares, né? Antônimo é quando a gente utiliza essas palavras opostas. Quando a gente tem esse recurso, a gente está fazendo uma antítese, né? E por que eu foco muito aqui na questão da oposição lógica das ideias? Porque a gente tem o paradoxo. E o paradoxo também é uma oposição de ideias, só que com aparente falta de lógica, né? Que a gente utiliza no paradoxo termos que se anulam ou se contradizem. E aí, eu costumo dizer que, enquanto a antítese a gente lembra, porque anti, a gente lembra de, se eu sou anti, eu sou contra alguma coisa. Então, são ideias contrárias. O paradoxo, a gente pega esse para e a gente pensa, para que você tá louca, né? Paradoxo, para que você tá louca. Por quê? Porque é uma oposição de ideias que aparentemente não faz sentido. São coisas que a gente utiliza e elas meio que se anulam, né? Então, vamos pensar no exemplo de, para entender o meu interior, eu tenho que sair de mim. Porra, não faz o menor sentido, né? Se eu tenho que entender dentro de mim, eu tenho que sair de mim? Vamos lá. O exemplo aqui do tempo todo, uma música do NX0. Nem tudo que acaba tem final. Bom, se o negócio acabou, significa que ele tem um final, né? Então, o que o autor quis dizer com isso, né? Ele está fazendo um paradoxo. Nem tudo que acaba tem final. Automaticamente, a gente pensa que essa frase não tem um sentido lógico, né? Mas ainda assim tem um sentido poético, né? Talvez ele
o autor, o Di Ferreira, do NX Zero, talvez estivesse querendo dizer alguma coisa sobre permanência, né? A eternidade de alguma coisa, que é como a gente vê aqui a música Monte Castelo, do Legião Urbana. O amor é o fogo que arde sem se ver. É uma ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. Então vamos pensar aqui nesses exemplos de paradoxo. É uma ferida que dói e não se sente. Contentamento descontente. Se eu estou contente, então automaticamente deveria ser uma oposição ao descontentamento, né? Que se eu estou contente, eu não estou descontente, né? Não. A dor que não dói, a dor que desatina sem doer, né? Se é uma dor, você sente ela doer, né? E isso aqui inclusive essa música ela é inspirada em um soneto do autor Camões. E isso aqui não tem um sentido denotativo, né? Então vamos lá. Enquanto a antítese ela tem um sentido denotativo, né? Denotativo, vamos lembrar de dicionário, então tem os seus sentidos literais, são oposições, são contraposições de ideias que fazem sentido. O paradoxo é conotativo, ele não é literal, ele é figurado, né? Tanto que quando a gente tenta ler essas coisas de forma literal, de forma denotativa, a gente vê que não tem lógica, não tem sentido. Mas se a gente interpreta isso de uma forma poética, né? Quando o Di Ferreira, do NX Zero, vem aqui e diz que nem tudo que acaba tem final, ele está falando sobre a permanência das coisas, sobre a infinidade das coisas, né? Quando aqui o Renato Russo ele fala sobre a dor ser uma coisa que desatina sem doer, né? Um contentamento descontente, um fogo que arde e não se vê. Aparentemente, de forma literal, não tem lógica. Mas quando a gente passa para o sentido figurado, a gente entende ele está falando que o amor é essa confusão de sentimentos, é essa coisa meio agridoce, sabe? Essa coisa que dói, você sente, mas que ainda assim não dói, né? Então é isso, gente. Essa é a diferença entre a antítese e o paradoxo. A antítese, lembrem de anti, contrário. São ideias contrárias. Já o paradoxo é o para que você tá louca, porque aparentemente são ideias que não tem nenhum sentido, não tem uma lógica. E aí, a gente vai para a metonímia, que eu acredito que seja uma das figuras de linguagem que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, que é o uso de uma parte que represente um todo. É uma substituição de sentidos, né? Então, se eu falo para vocês, usei como é que é o nome? Usei uma máscara para cílios preta maravilhosa. Vocês vão olhar pra minha cara e falar, que, né? A gente não fala máscara para cílios, a gente fala rímel. A gente não fala haste flexível com ponta de algodão. A gente chama de cotonete. Gente, desculpa, eu tô coçando o nariz, é porque eu acho que eu tô ficando gripada. Então, horror, né? Eu tenho rinite. Mas a gente não fala haste com ponta, haste flexível com ponta de algodão. A gente chama de cotonete, né? A gente não fala palha de aço, a gente fala bombril. Por que a gente faz isso? Porque as marcas, elas estão muito mais próximas do nosso cotidiano do que os seus nomes teóricos, né? Vou comprar uma Traquinas. Você não vai comprar a loja da Traquinas. Você não vai comprar a marca Traquinas. Você vai comprar um pacote de biscoito ou bolacha, né? Fica aí o debate. Mas você vai comprar um pacote de bolacha recheada da marca Traquinas. Só que ao invés da gente fazer isso, da gente falar esse termo teórico, né, constantemente, a gente faz uma parte que represente o todo. Que é o exemplo dessas duas músicas que eu trouxe aqui. Comprei um rebook e uma calça Fiorucci, ela não quer usar. O que o Mamonas Assassinas estava querendo dizer aqui? Que pra Mulher Amada eles compraram o rebook, a marca rebook, que eles compraram a marca Fiorucci? Não. Significa que ele comprou um tênis da marca rebook, que ele comprou uma calça da marca Fiorucci, né? Mas ao invés da gente alongar a nossa explicação, a gente utiliza o nome da marca, né?
Por exemplo, também o que a Pitty fala na música dela. Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. E esse aqui é um excelente exemplo da diferença entre o denotativo e o conotativo. Ela está querendo dizer teto de vidro literalmente, né, que você tenha a estrutura que cobre a sua casa de vidro? Não, mas ela utiliza essa expressão teto de vidro para dizer sobre quem não tem pecados, quem não tem falhas, quem não tem erros, quem, sabe, quem nunca errou, quem nunca fez alguma coisa errada, que atire a primeira pedra. Então, quem não tem teto de vidro significa é uma parte que representa todo esse significado maior, né? É um exemplo interessante também quando a gente fala sobre o movimento sem terra, movimento sem teto, né? O MST. Quando a gente fala, movimento sem teto, a gente está falando que essa pessoa literalmente não tem um teto, né? Que essa pessoa literalmente não tem essa estrutura de telhas, essa estrutura de alvenaria que cobre a nossa cabeça? Não. A gente está pegando essa expressão teto para falar de uma coisa muito mais ampla. Que essa pessoa não tem moradia, que essa pessoa não tem, né, acesso a um local para sobreviver. Isso que a gente quer dizer. Então, quando a gente fala, vou ver Netflix, né? Vou passar o final de semana assistindo Netflix. Significa que você vai até a empresa Netflix, até uma loja da Netflix e vai ficar olhando para o Netflix, que você vai pegar o letreiro da Netflix e vai ficar olhando para ele? Não. Significa que você vai assistir séries ou filmes ou documentários que estejam no catálogo da plataforma de streaming Netflix. A gente fala tudo isso? Não. A gente pega o termo Netflix e substitui, né? A gente utiliza ele para representar um todo, né? Vou ler Machado de Assis. Eu vou pegar o Machadinho de Assis que está lá, né, que descansa em paz, e vou ler o Machado? Não, eu vou ler as obras de Machado de Assis. Então, desde marcas até termos que expressam uma coisa muito maior, como essa questão do teto de vidro que eu falei para vocês, isso é uma metonímia. Isso é uma coisa que é uma parte que representa um todo. Ficou claro? Sempre que vocês precisarem pensar em metonímia, pensem em cotonete, né? A gente não usa essa... Eu sempre esqueço o nome disso, gente. A gente usa tanto a marca que a gente esquece de haste flexível com algodão e blá blá blá. Não, a gente usa cotonete, a gente usa Bombril, a gente usa Rímel, né? A gente toma Danone, a gente não toma iogurte saborizado, a gente toma Danone, entenderam? Isso são utilizações das metonímias. E a gente tem um outro aqui, que é o catacrese, né? Nome feio pra caramba. Mas, para lembrar da catacrese, pensa que você cata um termo e coloca em outro. Catacrese. Eu vou catar um termo e vou jogar em outro. Por quê? A catacrese nada mais é do que o uso, eu até coloquei entre aspas, inapropriado de um substantivo, quando não há um termo adequado para nomear alguma coisa, ou quando até há, mas não é tão comum, né? Então, se eu falar para vocês, eu vou enfiar uva no céu da sua boca, que é o que a Ivete Sangalo fala na música dela. Eu vou enfiar uva no céu da sua boca. O céu da sua boca, na verdade, se chama palato duro, né? Essa coisinha aqui que a gente sente, que a gente comumente chama de céu da boca, se chama palato duro. Mas não é comumente assim que a gente conhece, né? Então a gente chama de céu da boca. É um termo que não é o literal, vamos dizer assim, não é o termo mais adequado, não é o termo formal, não é o termo formal que a gente deveria chamar essa parte do corpo, não sei, outras coisas, mas a gente usa porque é mais comum, né? Então, quando eu falo pra vocês, vou enfiar uva no céu da sua boca, eu poderia dizer também, vou enfiar uva no palato duro da sua boca. Mas ia perder um pouco de sentido, né? Porque o termo céu da boca já é muito mais conhecido, assim como batata da perna, né? Batata da perna, se eu não me engano, é a nossa panturrilha, né, gente? Me corrijam se eu estiver errado, eu não lembro. Mas a batata da perna é a nossa panturrilha, que é o termo formal, que a gente deveria chamar essa parte do corpo. Mas é muito mais comumente chamado de
batata da perna, né? Assim como, por exemplo, essa música do Tom Zé. É a Benta me acorrenta, Tereza no pé da mesa, Joana no pé da cama, né? Relacionamento um pouco estranho, né, Tom Zé? Vamos repensar aí essas mulheres na sua vida. Mas, quando ele fala pé da mesa, pé da cama, braço da cadeira, qual é o termo formal que a gente deveria chamar essas coisas? Poxa, pé da mesa? Ah, sustento, né? Não sustento, mas estrutura da mesa, não sei. É isso, sabe? São termos que a gente não tem uma certeza de como se chamam. No caso da parte do corpo, é um pouco mais simples, né? Porque biologicamente a gente tem um nome formal para todas as partes. Então, panturrilha, palato duro, que mais? Vamos pensar. Planta do pé. Planta do pé. Tem um nome formal para isso. Qual é? Não sei. Mas tem um nome para isso. Só que aí a gente cata um termo e joga para explicar. Entenderam? Então, pé da mesa. O que é um pé da mesa? É uma estrutura que sustenta essa mesa. Só que se eu vou olhar para vocês e vou falar, nossa, essa estrutura que sustenta essa mesa está torto. Não, eu vou falar para vocês, o pé da mesa está torto, né? O braço da cadeira está frouxo. O braço da cadeira é desconfortável. Eu poderia muito bem dizer a estrutura de apoio da cadeira, de apoio para os braços da cadeira. Não ia ser tão palpável, vamos dizer assim, não ia ser tão cotidianamente aceitável a gente dizer isso. Então, a catacrese nada mais é do que a gente catar um termo, né, um termo qualquer para explicar outro, né, para fazer essa comparação, vamos dizer assim, porque o braço da cadeira nada mais é do que uma comparação aos nossos braços, né? Ele tem esse sentido de apoiar, entenderam? Catacrese ficou claro para vocês? Aí a gente vai também para hipérbole. A hipérbole, o nome também já dá uma super dica de hiper. Quando uma coisa é hiper, né? O que é um supermercado? Supermercado é um mercado grande, né? Agora, o que é um hipermercado? Um hipermercado é um baita de um mercado, né? Um mercado gigantesco, né? Então, o hiper, ele tem isso, sabe? Ele tem essa coisa do exagero, tem a coisa do aumento, tem a coisa do grande. E é isso. É isso exatamente que é essa figura da linguagem. O exagero. Vou até tomar uma aguinha. Gente, tá muito calor. Meu Deus do céu. Vocês estão passando bem esse calor, né? Como é que tá aí pra vocês? Mas o que é a hipérbole? A hipérbole é realmente esse exagero, né? Então, quando o Cazuza fala paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas. Quando ele fala isso, ele literalmente vai roubar 1000 rosas e levar para a pessoa amada que ele está se referindo? Não, mas está falando o quanto ele é exagerado, né? Inclusive porque esse é o nome da música, né? Então, se vocês quiserem lembrar de alguma coisa para lembrar de hipérbole, lembra dessa música do Cazuza, o exagerado. Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado, né? Te trago 1000 rosas roubadas. Isso é uma figura de linguagem, porque ele literalmente não vai roubar 1000 rosas, né? Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. O autor da música realmente vai fazer todas essas coisas para provar o seu amor pela pessoa amada? Não, mas ele está exagerando para conseguir expressar o amor gigantesco, a dedicação gigantesca, né, que ele tem por essa pessoa que ele está se referindo, né? Então ele iria a pé do Rio a Salvador. Nem sei, né, quantos dias, quantos passos, quantos quilômetros seriam isso? Haja pé, né? Mas a hipérbole, hiper, aumento, exagero, beleza? Isso que é hipérbole. Só lembrar da musiquinha do exagerado do Cazuza. Trago 1000 rosas roubadas, eu iria a pé do Rio a Salvador por você. Too much, né? Mas é isso, a gente utiliza. E a gente utiliza a hipérbole não só para falar de amor. Eu estou morrendo de fome, né? Eu estou morrendo de fome.
denotativamente. Eu tô morrendo? Eu vou morrer? Não. Isso é o quê? Isso é o sentido conotativo, é o sentido figurado, é o sentido poético, né? De, cara, eu tô com muita fome, né? Eu tô sentindo aqui uma fome gigantesca. E eu falo, eu vou morrer de fome. Eu estou morrendo de rir com esse filme. Eu tô morrendo de rir? Não, né? Mas eu estou rindo muito. Então eu uso esse exagero para demonstrar a quantidade, né, para expressar o quanto eu estou rindo, o quanto eu estou amando, o quanto eu estou com sono, o quanto eu estou com fome e as outras diversas coisas que a gente faria, sabe? Acho que é isso, acho que ficou bem claro a hipérbole, porque ela é uma figura de linguagem bem fácil de entender, né? É hiper, é exagero, é aumento. E aí a gente tem uma figura de linguagem muito legal de ver alguns exemplos, que é a sinestesia. A sinestesia é a mistura dos sentidos. E como que a gente lembra de sinestesia? Sinestesia lembra da palavra anestesia. E quando a gente leva uma anestesia, a gente amortece alguns sentidos, né? Então, por exemplo, vocês vão fazer um tratamento de cárie, uma obturação no dentista, né? Vou fazer um tratamento de cárie e para não doer, para você amortecer, né? Para você bloquear o sentido de dor, você leva uma anestesia. Anestesia, ele muda a sua percepção do sentido. Então, sinestesia, né? Quando você pensar de sinestesia, lembra de anestesia. A anestesia tá falando de um sentido. Putz, eu tomo anestesia para não sentir dor. Então, sinestesia tem a ver com sentidos. E tem mesmo, né? A gente pega mais uma música do Legião Urbana que fala: é o gosto perfumado que retém na minha língua. Olhos chispantes que podem retalhar minha pele. Gosto perfumado. Aqui o autor, o Renato Russo, ele tá brincando com dois sentidos. O gosto, que tem a ver com o sentido do paladar, perfumado, que tem a ver com o sentido do olfato, né? Teoricamente, um gosto não tem cheiro e um cheiro não tem gosto, né? Mas aqui na música, no sentido conotativo, no sentido poético, no sentido figurado, eles podem sim se misturar. Ele pode fazer essa brincadeira. Assim como se eu disser o cheiro de bolo de fubá da minha mãe me abraça, né? O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que esse cheiro pra mim é afetivo, que esse cheiro me traz boas lembranças. E aí eu tô brincando, eu tô falando pra você que o cheiro, que vem de um sentido que é o olfato, ele se mistura com o abraço, com o tato, né? O abraço nada mais é do que o tato que a gente sente, que é um outro sentido completamente diferente. Mas aí eu posso brincar. O cheiro de bolo da minha mãe me abraça, né? Eu tô fazendo essa brincadeira de sentidos. Então a sinestesia nada mais é do que essa brincadeira de sentidos. Beleza? Tranquilo? Né? Sinestesia, lembrem de anestesia. Eu levo uma anestesia para não sentir dor. Se eu tô falando anestesia, sentir, sinestesia tem a ver com sentidos. E sentidos, fazer essa brincadeirinha de gosto perfumado, cheiro que abraça, não sei, esse sabor, essa comida tem cheiro de saudade, essa comida tem cheiro de felicidade, né? O gosto do sorvete tem cheiro de felicidade, sei lá. A gente tá brincando de novo de o gosto de alguma coisa, que a gente tá falando do sentido paladar, remete a outro sentido, que é o olfato. Beleza? Ficou claro até aqui? E a gente também tem se eu não me engano, essa é a última figura de linguagem de hoje. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no horário se a gente tá no tempo. Tamo no tempo, sim. A gente tem a figura de linguagem que é o eufemismo. E o que é o eufemismo? Amenização de uma ideia, de uma mensagem, né?
O eufemismo a gente utiliza muito. E para vocês lembrarem, tenta pensar no eufemismo eu. A gente geralmente não gosta de sofrer, né? A gente não gosta de receber notícias impactantes, receber notícias tristes, receber notícias muito fortes. Então o que a gente faz? A gente ameniza essas ideias, né? Quando você fala, como é que tá fulano? Fulano bateu as botas. O que aconteceu com ele? Morreu, né? Só que ao invés de você dizer morreu, que é um negócio muito impactante, você fala bateu as botas, né? Se você olha para uma criança, independente da sua crença, né, religiosa, mas sei lá, geralmente quando a gente vai conversar com criança sobre a morte, o que os pais, o que os responsáveis, as pessoas falam? Então, seu tio, ele tá no céu agora, né? Tá com os anjinhos, não sei o quê. Por quê? A gente tá amenizando a ideia da morte, né? Porque é um negócio muito forte, né, gente? É um impacto, né? Você falar, porra, fulano morreu, né? É o famoso... É um exemplo muito triste, mas infelizmente é a realidade de muitas pessoas no nosso país, que é o pai saiu para comprar cigarro. O que isso significa? Que o pai foi embora, que o pai abandonou a família, né? Que o pai foi negligente com o papel de pai dele, né? E ao invés de as pessoas falarem meu pai me abandonou, meu pai, né, me negligenciou a minha criação, negligenciou a família, o que a gente fala? O pai saiu para comprar cigarro, né? Isso é um grande de um eufemismo, que é a figura de linguagem de eufemismo. E aí eu trouxe 2 exemplos também da nossa música, né? Que é Michel Teló falando, o jeito é dar uma fugidinha com você. Bom, considerando que essa música não tem nenhum teor policial de que eles estão sendo investigados e nem nada do tipo, a fugidinha que o Michel Teló se refere é uma amenização da ideia de uma traição, né? Se ele e a pessoa com quem ele está se relacionando estão fugindo de alguma coisa, estão fazendo alguma coisa escondida, é um eufemismo para traição, né? Assim como o teatro mágico fala, e o fim é belo e incerto, depende de como você vê. O que eles estão querendo dizer? Eles estão se referindo à morte, né? Eles estão poetizando a morte, eles estão fazendo esse eufemismo, essa amenização da ideia da morte, né? E falando que depende como você vê a ideia do fim da vida e tudo mais. Mas o eufemismo, pensem em eu não gosto de receber uma mensagem impactante assim do nada, então eu vou amenizar. E é isso que o Michel Teló tá fazendo, é isso que o Teatro Mágico tá fazendo, e é isso que a gente tá fazendo quando vai falar com uma criança, né? Ou vai falar sobre a morte. Geralmente esses temas muito explícitos, eles requerem essa suavização. A gente não vai ter tempo de fazer todos os exercícios que eu separei aqui, mas eu deixei alguns exercícios e eu vou disponibilizar, como sempre, esse PowerPoint no Moodle. Quem precisar também pode me pedir pro WhatsApp, que eu mando pra vocês, mas vai estar lá no Moodle, tá? Mas a gente vai fazer... não, desculpa, gente, tinha mais um. Tem mais um, que é a prosopopeia e a personificação. Acabei esquecendo do Lulu Santos. Mas o que é a prosopopeia ou a personificação? E eu coloquei esses 2 nomes porque esses 2 nomes podem vir dessas 2 formas, mas essa figura de linguagem significa a mesma coisa. Personificação é um pouco mais simples de você lembrar o significado, né? Personificar, dar uma personalidade. Quem que tem personalidade? Seres humanos, né? Seres humanos que têm uma personalidade. Então, a prosopopeia ou a personificação, ela tem essa responsabilidade de dar características humanas a seres inanimados, né? Então, vamos lá. O vento beija meus cabelos. As ondas lambem as minhas pernas. O sol abraça o meu corpo. Meu coração canta feliz. O que o Lulu Santos e o Nelson Mota quiseram dizer nessa música? Que o vento tá beijando alguém? Não. O vento é um fenômeno da natureza inanimado, né? As ondas não lambem ninguém. O sol não abraça ninguém. O coração não canta, né? Mas isso para dar esse sentido conotativo, esse sentido
poético, essa brincadeira, a gente humaniza as coisas, os seres e os objetos e os fenômenos que são inanimados, né? Porque quem beija? O ser humano. Quem lambe? Além dos animais, né? Os seres humanos. Quem abraça? Quem canta? Os seres humanos. E a gente dá essas características humanas para fazer essa brincadeira, essa poesia, né? Então, quando a gente fala, meu coração sorri ao te ver, né? Vamos pensar, os meus olhos sangram, meus olhos sangram ao ver isso, né? A menos que seja no sentido denotativo, que se os olhos estiverem sangrando, vá ao médico, né? Mas, a menos que seja esse sentido denotativo, significa que a gente está dando essa característica humana para essas coisas que não fazem isso, né? O coração não sorri quando vê ninguém. Meu coração chora com a sua partida. Não, meu coração vai continuar batendo aqui, levando sangue, bombeando sangue pro resto do meu corpo. O que acontece é que você fica triste e aí você dá essa característica humana ao nosso órgão, o coração, né? E uma coisa muito interessante é ver como isso acontece também no nosso hino nacional, que é, por exemplo, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Tá, vamos lá. Lembram que quando a gente estava falando de análise sintática, logo no comecinho, a gente falou de ordem direta e ordem indireta? Logo quando a gente foi aprender sobre sujeito e predicado? Então, vamos lá. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. As margens plácidas ouviram do Ipiranga. As margens plácidas é o sujeito, ouviram do Ipiranga é o predicado dessa frase. Ela está em ordem indireta, o sujeito está vindo depois do predicado, né? E as margens plácidas, as margens é a margem de um rio, né? É a margem do rio Ipiranga. Uma margem ouve alguma coisa? A margem escuta alguma coisa? Não. A margem é um espaço inanimado, né? O que a gente faz? A gente dá essa característica de ouvir, que é uma característica humana, uma característica humanizada, vamos dizer assim, porque, né, ouvir não é um sentido próprio dos seres humanos, os animais ouvem e tudo mais, mas entendam o que eu tô falando. Essa humanização de um espaço que é inanimado. Então, as margens do rio Ipiranga ouviram de um povo heróico, brado, retumbante. O nosso hino nacional é cheio dessas ordens indiretas. É até um pouco difícil, às vezes, de entender que raios que estão cantando no nosso hino, né? Mas é isso, gente. A prosopopeia e a personificação, que são o mesmo nome para a mesma figura de linguagem, são dois nomes diferentes para a mesma figura de linguagem, desculpa, é isso. É dar essa característica humana aos seres inanimados. Beleza? Eu deixei aqui, como eu comentei, alguns exercicinhos que pra gente não passar muito tempo da nossa aula, não vou conseguir fazer aqui com vocês, mas eu quero que vocês façam. Como eu comentei, eu vou disponibilizar esse material no Moodle. Se vocês precisarem, não tiverem acesso ao Moodle, quiserem que eu mande pra vocês por WhatsApp, eu mando, tá bom? Tem alguns exercicinhos aqui, alguns deles são de vestibulares que a gente encontra por aí. Tem um deles, sim, que é da ETEC, tá bom? Então, façam esses exercícios. Eles são muito simples, tá bom? Utilizem esse material de base. E é isso, gente. E eu até, inclusive, coloquei aqui um exercício de figura de linguagem da nossa querida Mafalda, né? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas essa semana o autor da Mafalda, que é um artista argentino chamado Quino, ele morreu, né? E eu até gostaria de deixar aqui essa ilustraçãozinha, porque a Mafalda, né, e o seu autor, eles conseguiram inspirar diversos artistas ao redor do mundo. Mundialmente a Mafalda é conhecida, inclusive aqui no Brasil, né? Então, muito provável que vocês já tenham feito uma prova com uma tirinha da Mafalda, ou que vocês já tenham visto no jornal, ou até mesmo um livro, né? As sacadas ácidas da Mafalda. E semana que vem vocês vão ver sobre ironia, sobre sarcasmo, que também são figuras de linguagem, e a Mafalda faz isso muito bem. Então eu só queria fazer isso mesmo, gente, dizer, né, fazer essa breve homenagem a um artista que influenciou muito, né, inclusive o Maurício de Souza fez essa ilustração com a nossa querida Mônica também.
E é isso, gente. Leiam quadrinhos, eles são importantes para a gente treinar também a nossa interpretação de texto. E são super divertidos, são super dinâmicos, são super gostosos de ler, né? E do Brasil, que não falta, são artistas incríveis na nossa América Latina, né? Como, por exemplo, o Kino. O que não falta são artistas incríveis fazendo trabalhos incríveis. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Essa é a nossa última aula do dia, então um ótimo final de semana, um bom descanso. Não esqueçam de fazer esses exercícios que eu deixei aqui, tá bom? E é isso, gente. Tomem bastante água porque tá um calor do caramba. Beijão e até a próxima aula.